E aí, meninos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de numeração, tá? Vamos falar do sistema egípcio e o sistema romano para a gente poder entender as diferenças e aí vamos falar do nosso, né? E vocês vão perceber que existem algumas características parecidas, mas outras que são diferentes, né? E aí vocês vão perceber, inclusive, que o nosso sistema, comparado aos demais, ele é mais robusto, mais completo. Nós podemos usar ele para uma infinidade de coisas. Então vamos começar aqui pelo sistema de numeração egípcio. Olha só. No egípcio, reparem que ele usa símbolos aqui, ó. Os símbolos, tá? Ele representa um valor. Quando você escreve 1, o 1 também é um símbolo. Então, olha só, vou escrever 1 aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Olha só, 1. Isso aqui é um símbolo, tá? Ele representa o quê? Uma unidade de alguma coisa, tá? No caso dos egípcios, eles não usavam esse tipo de simbologia. Eles usavam essas que a gente está vendo aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, um risquinho é um traço vertical. Essa meia-lua aqui, que eles chamam de osso de calcanhar invertido, equivale a 10. Esse meio coração aqui vale, né, 100. Para mim parece um bonequinho, mas aqui eles chamam de flor de lótus aqui, ó, tá vendo? Esse aqui vale 1000. Nós temos aqui, ó, um dedo dobrado, né? Vai valer 10.000. Um girino, 100.000. E uma pessoa que parece que está ajoelhada aqui, né? 1.000.000. A regra para escrever com o sistema egípcio é o seguinte: você pode repetir o símbolo, até 9 vezes. A partir da 10ª vez, você precisa trocar o símbolo pelo símbolo seguinte, tá? Então, nós já vemos aqui que existe uma limitação da numeração, né? Olhando aqui, nós não chegaríamos a 10 milhões, tá? Então, quer dizer que os numerais egípcios já é limitado em quantidade, diferente do nosso, que é infinito. Então, por exemplo, se você quiser escrever 8, você não pode ficar mudando as regras do jogo, tá, gente? Então, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 risquinhos, tá bom? E se eu quisesse escrever 13? Olha, se eu quisesse escrever o 13, eu escreveria na nossa língua, né? Na nossa numeração. 1 e o 3, não é isso? Bem, no sistema egípcio, vai usar o símbolo do 10 e vai colocar 1, 2, 3. Tá vendo? Isso simboliza 13. E uma coisa interessante, a forma que você escreve o 13 aqui, tanto faz. Ou seja, ele não tem um valor posicional. O valor posicional aqui, o que significa? Olha só. Assim vale 13. Vale 13 também. Vale 13 também. Também vale 13. Por quê? Porque cada símbolo vale um valor fixo, tá? Então, é assim que nós usamos o sistema egípcio. Se vocês quisessem escrever 112, né? Deixa eu apagar aqui para ter um espacinho. Vai ter que colocar esse meio coração, que é 100. O calcanhar invertido, que é 10. E 2 risquinhos para dar 12. Certo? E você pode escrever na ordem que você quiser. Pode escrever em pé, deitado, de trás para frente. Não importa. Beleza? Esse é um sistema egípcio. Avançando aqui um pouquinho, olha só. Existiu o sistema de numeração romano. Até hoje a gente usa eles para algumas coisas, como para nomear capítulos de livro, né? E outras coisinhas, tá? Ele é um sistema um pouquinho mais robusto que o egípcio. Ele tem algumas regras. Primeiro que ele tem uma regra posicional. O que significa isso? Dependendo da forma que você escreve, o valor ele fica um pouco diferente. Então vamos dar um exemplo aqui. Antes de dar um exemplo,
Lembra que lá no egípcio você poderia repetir o número em até 9 vezes? No egípcio, no romano, já muda. Aqui você só pode mudar ele 3 vezes, ou seja, só pode usar ele 3 vezes. Então, 1, beleza. 2, beleza. Dá para usar todo o símbolo romano 1, que é esse I maiúsculo. 3, beleza. Então, ó, 1, ok. 2, ok. 3, ok. Agora, o 4 você não pode usar. Por quê? Porque você não pode repetir o mesmo símbolo 4 vezes. Só que a hora que você olha aqui, vamos olhar aqui em cima, ó. Repara que ele tem um símbolo para 1, um símbolo para 5, um para 10 e assim por diante. Veja que não existe um símbolo para o 4. Isso quer dizer que você vai fazer uma combinação de símbolos, tá? E agora é o ponto mais importante dos algarismos romanos. Você nunca pode esquecer disso. Você sempre vai escrever os números romanos de uma forma decomposta. Vamos supor, começar com o 4, depois eu vou avançar com o 40 e aí eu vou explicando para vocês certinho. Olha só, nós sabemos que o 5 é o V, não é isso? Que a gente sabe? O 5 é o V. Só que você não quer o 5, você quer o 4. Olha o que você vai fazer. Você vai colocar o 1 antes do 5. Então, no algarismo romano, quando você coloca um número menor na frente, né, ou melhor, antecedendo um símbolo maior, é como se você estivesse escrevendo assim, ó. 5 menos 1. Quanto que é 5 menos 1? É 4. Então, esse símbolo aqui vale 4. Ah, eu posso pôr 2 riscos atrás? Não. Você só pode pôr um símbolo menor atrás. Se colocar mais de um, vai dar errado. Agora, olha só. Se eu colocar só o V vai valer 5. E se eu colocar o V e colocar agora o número 1 na frente? Veja bem. Quando você colocou um símbolo menor antecedendo o símbolo maior, houve uma subtração. Eu vou até apagar o sinal de menos aqui, ó, e vou colocar ele de vermelho. Quando você coloca o símbolo menor na frente, então como o 5 é maior que o 1, é a mesma representação de ser 5, ó, veja bem agora, ó, mais 1. E isso vai dar 6. Então, veja, parece aqui, né, diferente, ou melhor, eles são iguais de posições diferentes. No sistema egípcio, valeria a mesma coisa. Aqui no romano, não. Vai valer 4, esse daqui, e esse vai valer 6. Certo? Uma coisa que às vezes as pessoas confundem muito é o seguinte. O 100. Quem é o 100? O 100 é o C. Então, se eu escrever simplesmente C, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Escrevi 100. Ah, tio, e se eu quiser escrever 101? É o C que vem na frente, porque o maior vem na frente, quando você quer um número para frente, e coloca o I. E se fosse para escrever 99? Aqui o pessoal erra muito. Por quê? Porque segue a regra corretamente, mas faz assim, ó. C, e aí coloca o 1 na frente, achando que isso é 99. Mas no sistema romano não pode ser feito assim, tá? No sistema romano, você precisa, tá, de algumas regras. Quais são as regras que eu vou seguir? A regra de decomposição. Por exemplo, 99. Ok? 99 você escreve decomposto. Você já aprendeu isso lá no 4º, no 5º ano. Como é que escreve isso aqui decomposto? É o 90
mais 9. Não é isso? Beleza. Aqui você vai fazer a representação. Como é que eu escrevo 90? Não existe o símbolo de 90, mas existe o símbolo C, que vale 100. Para chegar em 90, eu tenho que tirar quantas unidades? Tenho que tirar 10 unidades. Qual é o símbolo de 10? O símbolo de 10 é o X. Então, o que você vai escrever? Não é um valor menor? Então, ó, X, C. Você acabou de escrever 90. Ok? Um símbolo menor, porque 10 é menor que 100, que vem antecedendo, subtrai. E o 9? Vamos pensar no 9. Qual é o símbolo do 9? Não tem. Qual é o símbolo do 10? Não é o X? Para 10, para voltar para o 9, o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar uma unidade. Então, o 9 é 1x. Certo? Então, esse daqui é a escrita de 99. 90 mais 9. Não escreve o mais aqui no meio não, viu, gente? Ó, esse não existe, tá? Eu deixei esse espaçadinho porque eu estava explicando. Né? Se você fosse escrever direto, né? X, C, I, X. Ok? 99. Já 101, a gente já fez aqui. E se fosse 110 ou 109, né? Bem, se você quer 109, ó, é só você colocar o símbolo do 100 e o símbolo do 9. Por quê? Porque lembra que a gente falou que é decomposto, ó, 100 mais 9. Vamos fazer o ano que eu nasci, em números romanos. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Eu nasci no ano de 1983, certo? Bem, como eu faria isso aqui? Primeiro eu vou decompor. 1000 mais 90, perdão, mais 900, mais 80, mais 3. Beleza? Então vamos lá. 1000. De acordo com a nossa tabelinha, o 1000 é o M, tá vendo? Então, M. E o 900? Não existe o símbolo do 900, né? Mas existe o símbolo do 1000 que a gente acabou de usar, que é M. E também existe o símbolo do 100, que é o C. 1000 menos 100 não é 900? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Lembrando, como você está diminuindo do 1000, o menor vem antecedendo, C, M. Então, primeiro o M vale 1000, depois CM vai valer 900. 80. Primeiro a gente vai usar o símbolo de 50, que é o L, certo? E aí eu vou repetir o símbolo do 10 3 vezes, porque eu posso repetir até 3 vezes um símbolo, né? Então, L, X, X, X. Então, nós temos aqui 1980. O que está faltando aqui? 1, 2, 3. Pronto. Isso aqui é o ano que eu nasci em números romanos, 1983. Certo? Deem uma praticada, não é difícil, tá? São poucos símbolos que a gente tem que usar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos. E com eles você vai fazer toda essa montagem. Existe uma diferença quando você passa do 1000. Pode ver que não tem aqui os 5000. Como é que faz? Usa um risco em cima. Olha aqui, ó. Repara, esse símbolo não é o 4, ó. O 5, antecedendo o 5, tem o 1, 4. Com o risco em cima virou 4000. 5100, olha lá. Olha o M. M não é 1000? O risquinho não vale 1000? Quanto que é 1000 vezes 1000? 1 milhão. Olha lá. Certo? Tudo bem? Bem, então vamos continuar agora para finalizar com o nosso sistema de numeração decimal, que é o que nós usamos, o nosso sistema, né? Chama-se decimal porque a base dele é 10, né? Então,
você vai ter 10 dígitos e as pessoas confundem, acham que é de 1 a 10. Na verdade é de 0 a 9, né? Porque o 10 já é uma composição de 2 dígitos, né? O 1 e o 0. Então nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós temos 10 símbolos e com esses 10 símbolos e com a formatação que foi desenvolvida, nós podemos escrever qualquer número infinitamente, tá? Então, o nosso sistema numérico, ele não é limitado, tá? Essa é a grande vantagem em relação aos demais, né? E ele também é, assim como os romanos, né? O sistema posicional. Dependendo da posição que você colocar, o valor é diferente. Numa próxima aula a gente vai falar sobre classes e ordens e aí vocês vão perceber que existem essas diferenças. Mas olha só. Aqui traz uma tabelinha mostrando para vocês a nossa evolução do sistema numeral. Nós chamamos o nosso sistema numeral de indo-arábico, porque os hindus, né, desenvolveram, tá? Os árabes, eles divulgaram isso, mas houve algumas adaptações nas numerações. Depois os italianos mexeram um pouquinho até chegar nos símbolos que nós usamos hoje, tão característico, tá? Então, olha só, os hindus começaram assim, depois eles melhoraram um pouco a escrita no entendimento deles, tá? Depois os árabes tinham esse trabalho, os árabes da Espanha já mexeram um pouquinho mais. Veja, italiano, então olha só, o italiano chegou perto da gente em 1400. Então repara bem que a formatação atual que nós usamos, ela é relativamente jovem, né? Bem, então olha só, outra característica que nós temos aqui é a questão dos usos posicionais. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui esse símbolo aqui, ó, 888. Eu tenho 3 oitos. Só que cada 8 aqui vale um valor diferente. O que eu quero dizer com vale um valor diferente? É até estranho falar isso, né? Mas quer dizer que ele simboliza algo diferente. O primeiro 8 vale o quê? 8 unidades. Esse aqui, então, ó, esse primeiro 8 aqui, ó, vale 8 unidades. Já o segundo 8 vai ter um valor de 80, porque ele está na casa dos decimais. Então, veja, ele, por mais que é o mesmo símbolo, na posição que ele está, ele ocupa um valor 10 vezes maior do que o primeiro. E o último vai valer 800. Então, por isso que a gente fala que são valores posicionais. Ok? Olha aqui, ó, 9.037. Então, veja, o 7 vale 7 unidades, o 3 vale 30, 0 não vale nada, quer dizer que não tem nenhuma centena completa nesse número, né? E aí o último vale 9, que são nas unidades, tá? Então, a gente fala sempre, né, unidade, dezena, centena, né? Unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Então, olha só, unidade, dezena, centena, é o padrão. Então, até 999, unidade, dezena, centena. Quando avança para 1000, você não fala só 1000, você fala unidade de milhar, porque 1.000, 2.000, virou 10.000. Aí agora você tem uma dezena de milhar, 10 milhares, tá? 100.000, centena de milhar, tá? Chegou no milhão, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, repare, sempre vai ser esses conjuntos, unidade, dezena, centena. Pode ser unidade, dezena, centena simples, unidade, dezena, centena, milhar, unidade, dezena, centena, milhão e assim por diante, tá bom? Por fim, ó, se você reparar aqui embaixo, ó, a gente fala que o sistema é decimal, repara, uma unidade, quando você multiplica por 10, ou seja, você tem 10 unidades, você chega a uma dezena. Quando você tem 10 dezenas, você chega numa centena e assim por diante, tá? Então, veja só, se você escrever isso aqui, ó, 17 é diferente de 71. Então, os nossos valores são posicionais. O valor de cima é menor que esse valor que eu escrevi aqui embaixo. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, falem comigo. Até a próxima aula, meninos!